Oi pessoal, eu sou o Breno, clínico geral aqui em Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar um pouquinho da maneira correta de como avaliar uma falha na assistência à saúde. Então pessoal, vou começar esse vídeo com um caso que aconteceu em 2010, em São Paulo. Uma menina passando mal com náusea, com vômitos, foi levada pela mãe ao pronto-socorro para uma avaliação médica. Chegando lá, a médica diagnosticou uma gastroenterite, que é uma infecção intestinal muito comum, nessa faixa etária, e prescreveu soro fisiológico e alguns medicamentos que a gente considera sintomáticos. Foi ligado o soro, feitas as medicações. Após o segundo frasco de soro fisiológico, a menina já apresentava sinais de melhora, já estava brincando e tudo. E aí faltava o último frasco, e após ligar o terceiro e último frasco de soro nessa menina, ela começou a passar mal. A mãe ficou apreensiva, chamou a técnica de enfermagem. A técnica de enfermagem foi avaliar e realmente achou muito esquisito, chamou o médico, e durante a avaliação do médico, notou-se que não era soro fisiológico que estava correndo na veia dela, e sim vaselina. A vaselina ela é utilizada para lavagem intestinal, em algumas situações para hidratação da pele de pacientes queimados, mas jamais administrada na veia do paciente. O que aconteceu então foi uma embolia maciça, de vaselina na veia dessa menina, que ocasionou a morte dela. E aí você pega esse caso, pô, Breno, mas entra com a gastroenterite, uma diarreia dentro do hospital e morre. É uma falha grosseira da assistência. Sim, gente, isso é indiscutível. Isso jamais pode acontecer, mas acontece e aconteceu. E aí uma avaliação bem passional do quadro é você culpar a técnica de enfermagem, processá-la, mandar embora e resolver o problema dessa forma. E não é assim que a gente resolve o problema. A gente tem que fazer uma avaliação mais minuciosa do quadro. Nesse caso específico, vou falar algumas coisas que aconteceram e que talvez mudem um pouquinho a sua percepção dessa falha. Primeiro, o frasco de vaselina ele foi colocado junto com os frascos de soro fisiológico no mesmo armário. Então a técnica de enfermagem ela pegou os dois primeiros frascos naquele lugar onde sempre teve soro fisiológico, e o terceiro frasco ela pegou também achando que era soro fisiológico, porque ali tinham vários frascos, e na verdade tinha o frasco era de vaselina. Pô, Breno, mas tá escrito no frasco que é vaselina e o outro soro fisiológico, não justifica, ela tinha que ter lido. Sim, agora vejam essa foto, que é uma foto real, olhem aí, o frasco colocado, isso aí é a imagem do frasco real, que aconteceu mesmo, de soro fisiológico ao lado do frasco de vaselina. Se você olhar de longe, você consegue perceber a diferença? Não, são os líquidos aparentemente muito semelhantes, os frascos muito semelhantes, ou seja, isso aí induz a um erro grosseiro mesmo que aconteceu, e a técnica de enfermagem foi induzida a errar, por mais que você fale, Breno, ela devia ter lido. Sim, todo mundo que mexe na administração de medicamentos, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, sabe que a gente tem que checar o nome do paciente, o nome da medicação, a via de administração, a dose de administração que vai ser feita antes de administrar no paciente. Isso são os protocolos de administração segura de medicamentos. Mas nesse caso específico, veja que a situação como um todo induziu mesmo, então uma série de pequenas falhas levando ao desfecho aí final que foi infelizmente fatal para a paciente. Então nessa situação, gente, após avaliar a falha, não adianta também você culpar a pessoa que colocou o frasco de vaselina lá, não adianta, o problema é muito mais complexo, e o problema é de processos, ou seja, jamais um frasco de vaselina que não pode ser aplicado endovenoso pode ser parecido com o soro fisiológico, jamais. A gente tem que criar dispositivos para evitar que isso aconteça. Nessa situação, você colocar vaselina em frasco completamente diferente é o ideal, porque mesmo se misturar, você vai ver que aquele frasco ali é de vaselina. Não pode ser uma coisa discreta igual nessa situação. Então,
tomar essas medidas, explicar para a família, obviamente, dar toda a assistência possível. Na situação de morte, de óbito, a família às vezes precisa único e exclusivamente saber o que aconteceu, né, de um pedido de desculpas também, né, que houve a falha, deixar muito claro. Então essa transparência, né, que é o que a gente denomina de disclosure, é fundamental. E ela vai ser motivo de outras discussões aí para frente, né? E corrigir o erro para que aquilo ali nunca mais aconteça. Essas são as medidas que devem ser feitas, né? Então, resumindo, averiguar a fundo o que aconteceu, explicar para a família o que aconteceu, né? Pedir desculpas e mostrar para a família aquilo que está sendo feito, o que irá ser feito, para que aquilo ali nunca mais aconteça com mais ninguém. Né? Essas que são as técnicas adequadas de avaliação de uma falha na assistência. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, assine nosso canal para a gente continuar publicando aqui as divagações em saúde, né? E comentem embaixo alguma falha que vocês presenciaram, que vocês ouviram falar, para a gente tentar esmiuçar e aprender junto aí com as falhas que infelizmente acontecem, vão continuar acontecendo, mas a nossa missão é tentar diminuir ao máximo e chegar num nível que a assistência à saúde seja ultra segura. Tá bom? Grande abraço e até semana que vem.